Vamos lá, pessoal, dar continuidade à nossa disciplina de saúde mental, certo? Perante ao nosso conteúdo abordado, que é depressão. Aqui, gente, nós vamos falar sobre sintomas psicóticos, certo? Esses sintomas psicóticos, gente, são ilusões auditivas e visuais. Então, o paciente ele vai ter esse lado de alguém estar falando no seu ouvido, ele vai ter essas visões que, de uma lado, ele vai dizer que está vendo pessoas. E muitas das vezes, gente, essas alucinações, elas são muitos para o lado negativo. Que ali ele diz que está pedindo para ele fazer alguma coisa, alguém está querendo fazer alguma coisa com ele. Então, essas ilusões, que a gente chama de alucinações, tem que ser muito bem observadas, gente, porque ele pode vir contra a sua vida ou contra a vida de outra pessoa. Alucinações auditivas, concluente com humor, inconcluente com humor. Então, a gente tem dessas duas formas. E alucinações olfativas, certo? Que ele tem esse lado também. Então, aqui, gente, a gente mostra um gráfico, tá certo? Para vocês, relacionado, sem depressão, relacionado a, de fato, as síndromes, e se relaciona à gravidade e o seu tempo. Então, é uma coisa que você pode observar, certo? Detalhadamente, onde fica relacionado, sem depressão, sintomas e síndrome, fase de tratamento, aguda, contínua e manutenção. Então, são coisas que o paciente, gente, a partir que ele dá o início a esse quadro de depressão, aí você se torna um quadro preocupante para ele não vir novamente desenvolver, certo? O transtorno. Manejo clínico. Alvo claro de tratamento, certo? É alvo claro de tratamento. Realmente a gente tem que ter a clareza, certo, de todos os sintomas, aonde é que ele está se encaixando, porque a gente não pode ter dúvida relacionado a isso. São tipos de manejo, gente, que causa dependência lá no tratamento. E essas dependências, gente, elas são cerebrais. São no cérebro que esse medicamento ele vai atuar. Avaliar e tratar com comorbidades clínicas, certo? São coisas tratadas a grupo, certo? Agrupadas. Avaliar o risco de suicídio. Então, tem que avaliar esse risco de suicídio com essa pessoa, tá certo? Se ela tem ou não esse risco, ou se, gente, tem que também relacionado nem só a pessoa em si, tem que ser relacionado se há um lado de hereditário, se a sua mãe tem depressão, se já tentou suicídio, algo familiar, que esteja ali próximo dela. Estabelecer aliança terapêutica, então tem que estabelecer essa aliança, tá certo? Ali para se tornar mais fidedigno o tratamento terapêutico desse paciente. Considerar a psicoterapia, escolher antidepressivo, tá certo? Então, tem que fazer a escolha do antidepressivo adequado para a paciente, porque muitas das vezes, gente, se torna ali um tratamento, mas se torna um tratamento negativo para o paciente, até abandono do tratamento, quando ele tem aquela percepção que o medicamento está causando um efeito não muito benéfico como ele esperava, que é o relaxamento do corpo e o conseguir dormir. Muitas das vezes ele toma um medicamento e ali ele passa o quê? A noite dormindo e um dia um pouco letárgico, e ele não gosta desses efeitos. Então, por isso que a gente tem que pegar um medicamento antidepressivo que seja da sua escolha. Então, que ele consiga relaxar no período da noite, consiga ficar calmo durante o dia, mas não tenha essa impregnação do sono. Avaliar a comparação com o tratamento. Então, ali, gente, tem que avaliar a comparação, se realmente o paciente está aderindo ao tratamento, se ele está tomando os medicamentos direitinho, como é que está sendo o efeito dos medicamentos que ele está sendo observado por ele. Avaliar o resultado do tratamento, se ali a mudança de humor que ele tinha, ele não tem mais aquele lado de desumor,
era um lado que ele ficava muito afastado, ele volta a viver socialmente. Então, tem que avaliar isso de acordo com o tratamento que está sendo feito, tanto com a psicoterapia, quanto o tratamento farmacológico, e tanto como é que ele está sendo devolvido para a sociedade. Manter a resposta obtida com o tratamento. Então, tem que fortalecer cada vez mais. O tratamento, gente, ele tem, como a gente já falou, certo? Da forma farmacológica, tá certo? Que é relacionado com os antidepressivos. Nós temos a forma psicoterápico, que é ali, gente, com terapias, tá certo? Essas terapias, gente, ela vem com psicólogo, ela vem com terapeuta ocupacional, ela vem com um terapeuta musical. Hoje a gente tem muitos meios de profissionais que estão engajados, tá certo? Nesse acompanhamento da melhora do paciente. Nós temos aqui, gente, terapia comportamental cognitiva, e temos terapia interpessoal. Nós temos a parte da educação, nós temos a parte dos tratamentos biológicos, que é a eletroconvulsoterapia, e entre outros mais que hoje cada vez enriquece mais, certo? Nos tratamentos dos pacientes com depressão. E aqui, gente, eu tenho os medicamentos antidepressivos padrão. Então, inibidores da recaptação, certo? E nós temos mistos. E aí, gente, como é que se tornou um mistos? Nós temos o medicamento chamado de amitriptilina, amoxapina, clomipramina, xodoxepina, imipramina, trimipramina, verlafaxina, mitarzalina e o Nerda. Nós temos o bupropiona. Seletivo, gente, e nós temos o NERI, que é desipramina, maprotilina, notriptilina, protriptilina, reboxetina, e o SSRI, nós temos o citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, cetralina. E o IMAN, nós temos isocarboxancida, plenelzina, moclobemida, tranilcipronina. E os outros que nós temos o nefajordona, mirtazapina e duloxetina. Você pode até ter associação, gente, com algum medicamento desse que você já conhece e diz que eu estou utilizando esse medicamento para outro tratamento. Então, gente, os medicamentos que acontece aqui, que eles são antidepressivos, ele também encontra, certo? Mais de uma classe medicamentosa. Então, ali, ele pode o medicamento ele pode estar aqui, mas ele também pode estar em outras classes medicamentosas. Aqui, gente, nós temos psicoterapia. Nós temos evidências claras de eficácia. Então, ali tem um acompanhamento e temos a melhora do quadro do paciente, quanto as terapias comportamentais, como é que esse paciente se comporta, certo? Essas terapias, gente, ela é feita tanto em grupo, como ela é feita também individual, mas se procura muito fazer em grupo, tá certo? Para eles compartilharem ali as suas emoções. Terapia cognitiva, o lado cognitivo, certo? Da percepção cognitiva do paciente. A terapia interpessoal e a terapia psicodinâmica breves. Então, a gente tem esse tipo, certo? E temos o quê? Qualidade dentro dessas terapias, que a gente observa que o paciente está melhorando cada vez mais. Aqui nós temos as indicações psicoterápicas. Então, aqui, gente, indicação, depressão leve e moderada. Tem uma indicação para fazer uma psicoterápica, tá certo? Que muitas das vezes é um acompanhamento que é feito. Depressão, né? Associa ao tratamento farmacológico, se não melhorar em 8 semanas. Então, gente, aquele quer dizer o quê? A depressão, ela pode ser leve ou moderada, é indicada pela uma psicoterapia, mas aí o que acontece? Se eu não tiver uma melhora desse paciente com 8 semanas, que significa 2 meses, eu não posso ficar continuando esse paciente simplesmente da forma psicoterápica. Eu tenho que fazer esse paciente agora entrar na farmacoterápico. O que é um farmacoterápico, gente?
São simplesmente o paciente que ele vai entrar agora não só naquela roda de conversa, sim, ele agora vai tomar agora medicamentos. Então, aí, o início dos medicamentos é após, certo? 8 semanas. Associado a tratamento farmacoterápico ou mês após o ECT. O que quer dizer, gente? Depressões graves, certo? Fica associado tanto às terapias como o tratamento farmacoterápico, depressão recorrente, depressão crônica, depressão refratária e sintomas residual. Então, são sintomas que resistem muito, certo, ao tratamento e tem ali como uma persistência. Indicações para psicoterapia. Paciente de ambulatório com quadros leves ou moderados, sem sintomas psicóticos, sem transtornos bipolar, com problemas agudos e circunscritos. Preferência do paciente. Então, tem que ter ali uma preferência, gente, tem que colocar ali à disposição do paciente, porque não tem que ser uma coisa imposta, e sim tem que ser uma coisa associada. Quando nós trabalhamos com paciente com doenças mentais, a gente tem que fazer uma associação entre profissional e paciente para a gente ter a adesão desse paciente referente ao seu tratamento. Que seja uma psicoterápica ou que seja ali um tratamento farmacológico. Então, tem que ter essa associação para a gente ter a aceitação, certo? Mais rápido do paciente. Disponibilidade de terapeutas treinados. Então, gente, aqui tem que ter uma pessoa realmente treinada, capacitada, especialista para trabalhar com esse tipo de pessoas, porque, gente, são pessoas realmente, dependendo do grau, agressivas, tá certo? E a gente tem que estar alerta a todas as ações que esse paciente ele for apresentar. Tratamentos biológicos, gente, nós temos qual? Nós temos o eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana, fototerapia, privação do sono, estimulação do nervo vago, psicocirurgia, estimulação cerebral profunda. Então, esses são os tipos de tratamentos biológicos que nós temos. Nós temos aqui a farmacoterapia, o ECT, que é o eletroconvulsoterapia, o ETM, que é a estimulação magnética transcraniana. Nós temos as cirurgias aberta, gama e NIF, implantação de eletrodos, e entre outras que nós temos aqui nas cirurgias. Aqui, gente, a gente mostra para você como é o tratamento biológico relacionado à eletroconvulsoterapia. Ele se torna um pouco, gente, no seu traçado na folha, como se fosse o eletrocardiograma. Mas aqui, gente, ele é um traçado totalmente diferenciado, ok? Que quem faz, gente, é o profissional, certo? O neurologista relacionado a psiquiátrico, certo? Eles que fazem esses tipos de exames relacionado ao próprio profissional do diagnóstico. Aqui nós temos a fototerapia, como é realizada no paciente. Então, aqui, gente, é uma imagem que vai para o interior do paciente, tá certo? Acompanhada pelo profissional, esse lado. Aqui, gente, nós temos a estimulação magnética transcraniana. Então, aqui é um profissional também que vai fazer o seu acompanhamento em si. Aqui nós temos a estimulação do nervo vago. Então, aqui é a introdução. Essa introdução, gente, ela é muito parecida com o marca-passo, certo? Que vai fazer esse estímulo. Aqui nós temos, só aprofundando mais para vocês observarem, tá certo? A imagem, como é que é feita essa estimulação cerebral do paciente. Essa estimulação, gente, ela vem principalmente pela percepção cognitiva. A percepção cognitiva do paciente, ela se encontra fragilizada. Por isso que a gente tem essa estimulação cerebral profunda.
Aqui, gente, são as referências, tá certo? Que a gente trabalha. Bom, aqui são livros de leituras que vocês podem estar buscando. E a gente finaliza essa aula por aqui, tá certo? E dando agora seguimento para a nossa próxima temática. Deixa eu ver aqui a nossa próxima temática da nossa aula, que a gente vai falar agora, gente, sobre transtorno de ansiedade, certo? A gente vai entrar no transtorno da ansiedade. E aí a gente vai falar um pouco sobre o transtorno de ansiedade. Medo. Medo, gente, é um dos sintomas que o paciente tem lá no transtorno da ansiedade. Por quê? Esse medo, gente, ele pode ser fisiológico e ele pode ser patológico. Aqui ele vai falar sobre a frequência do medo, quando ele vai ser patológico e quando é que ele vai ser fisiológico, e é coisas da naturalidade, certo? De um ser normal. Então, a ansiedade relacionada ao medo, quando se torna fisiológica, é quando você controla, tá certo? Esse medo. Agora, quando você não controla, ele se torna patológico. Ele se torna cada vez mais agressivo. Ele tem o seu processo de ascendente, de cada vez crescer mais. Então, aí você vai ter multiplicações de medos relacionadas à ansiedade. Emoção desconfortável, sentida pelos seres humanos em resposta a um perigo real. Então, isso, gente, já é um relacionado ao medo. Só colocar aqui. Sincronizar. Importante para a sobrevivência de uma espécie. Quando o medo surge em situação não considerada real, falamos em fobia. Então, real é quando você tem, vamos ter uma situação aqui, certo? Vamos fazer uma prova. Você tem aquela ansiedade, tem aquele medo de não alcançar, certo? A sua pontuação para você ter o nível de aprovação. E depois que passa esse momento, que você já tem um gabarito, já tem um resultado, você já se sente já confortável. Isso é um transtorno da ansiedade com o sintoma medo. É normal. Agora, quando isso surge em situação não considerável real, falamos em fobia. Então, ansiedade relacionada ao medo, chegando na fobia, o que é que relaciona, gente? Pessoas que têm fobia de ficar em um elevador, isso é uma fobia, tá certo? Isso é uma fobia que você apresenta, você tem uma ansiedade, você tem um medo, você acha que ali você pode morrer. Ali o elevador ele pode desabar para baixo e ali você pode acontecer um dano com você. Isso é uma fobia daquele local. Então, isso é uma associação que nós fazemos um para o outro. Ansiedade. Emoção que antecipa uma situação de perigo e nos prepara para reduzir ou impedir a sua ocorrência. Então, a palavra-chave aqui, gente, de ansiedade, ele antecipa. Você nem sabe como você foi na prova, mas você antecipa já dizendo, eu fui péssima, eu não consegui, eu achei muito difícil. Então, a antecipação que você faz. Isso é uma ansiedade que isso pode agravar, certo? E chegar ali no transtorno. Sensação de apreensão diante de algum perigo futuro bem delineado. Processo passageiro. Então, pode ser passageiro, tá certo? Depois que você recebe a nota da sua prova, passa. Característica permanente de personalidade. Então, isso pode permanecer, pode se agravar. Processo transitório ou predisposições ou traços duradouros de personalidade. Então, ali, gente, pode ser uma coisa transitória, pode vir, voltar e ali não aparecer mais. Mas pode ser duradouro,
pode permanecer tempo, e isso aí, gente, vai agravar, se a gente não controlar. Por isso que a gente tem esse pensamento de dizer, eu preciso controlar a mente, não deixo a mente me controlar. Conceito: medo é um sentimento de inquietude que inicia rapidamente na presença ou iminente de perigo, real ou percebido, certo? Também se dissipa rapidamente assim que essa ameaça é removida. Em geral, é adaptativo. Qual é as palavras aqui do medo, gente? Primeiro, é um sentimento que nós apresentamos de forma de inquietação. A gente fica altamente inquieto com o que possa vir para nós. Que isso ele possa ser real ou possa ser percebido. Real, realmente, quando a gente faz uma prova, não sabe do real, certo? Percebido, quando você percebe algo. Vamos dizer que você vê uma pessoa, acha que aquela pessoa vai lhe assaltar, e você acha que percebeu algo, e por perceber algo, você já fica com medo disso acontecer. Mas depois que aquela pessoa passa, aquele pensamento do medo, ele vai embora. Então, a gente diz que é adaptativo. A gente fica se adaptando às coisas. Isso é o relato do medo. Quando a gente está na ansiedade, é um desconforto acerca da antecipação de ameaças, previsíveis ou incertas, mesmo específicas. Então, aqui, gente, a ansiedade é totalmente diferente. Ela é um desconforto de antecipação que nós temos. A gente antecipa as coisas. E por a gente antecipar as coisas, isso é uma ansiedade. É uma coisa totalmente específica que você sabe, mas você não sabe o resultado. Dura mais tempo para dissipar do que o medo e também pode ser adaptativo. Então, ele tem esses dois lados. Ele tem maior tempo, mas também ele pode ser adaptativo. Maior tempo é quando você não consegue controlar logo de início. Adaptativo porque você consegue se adaptar. Isso vai depender muito, gente, do próprio ser humano em si. Quando a ansiedade se torna patológica? Quando é que a ansiedade vai se tornar patológica, gente? Desproporcional, quando ela fica realmente fora do imaginário, tá certo? Fica desproporcional toda a realidade que você pode estar vivenciando. E ali, gente, quando ela se torna totalmente desproporcional, ela vem com sinais e sintomas. Então, você vai apresentar ali tremores, frieza no corpo, cefaleia, que é a própria dor de cabeça em si. Então, você vai apresentar várias coisas, tá certo? Ela vai ser desproporcional porque ela vai mexer com uma outra área do teu corpo. Imotivada, prejuízo, sofrimento, frequente, intensa. Então, tudo isso, gente, é quando ela se torna simplesmente patológica dentro do teu corpo. Ansiedade com sintomas físicos. O que é que vai acontecer no teu corpo na parte física? Autônomicos, autômicos, o que é que acontece? Taquicardia. O teu coração ele começa a bater, certo? A 1000. Sudorese, você vai suar, certo? Taquipneia, teu pulso realmente vai ficar a 1000 também. Vasoconstrição, extremidades frias e palidez. Midrias, seu olho vai dislatar.
piloereção, os seus pelos vão ficar todo esticadinho, aumento do peristaltismo. Então, você vai aumentar esse peristaltismo, certo, da boca até o ânus. Musculares, você vai sentir dores, contraturas e tremores. Sinestésicos, a gente vai ter essa ação, parestesia, calafrios e adormecimento. Por isso que as pessoas dizem que quando elas estão com medo, elas não sentem, principalmente quando, assim, relacionado ao assalto, que ela vai mexer com o sistema nervoso parasimpático. Realmente ela fica como estalta, ela não consegue sair daquele local quando ela passa a ativar o sistema nervoso parasimpático. Respiratório, sensação de sufocamento e falta de ar. Ela tem essa sensação, certo, no sistema respiratório. Sintomas psíquicos, preocupação. Então, tem aquela preocupação, tá certo? Principalmente quando a gente tem aquela prova e o resultado não sai naquele dia, vai sair lá na próxima semana, e você fica nesse lado de preocupação, perguntando para si mesmo como foi na prova. Dificuldade de concentração e memória. Então, gente, tem dificuldade de raciocinar e tem dificuldade de se concentrar. Sensação de morte iminente, perder o controle e ficar louco. Então, ela tem essa sensação em si. Catástrofes e irritação. Então, tem todos esses sintomas. Tem o sinal do nervosismo, apreensão, insegurança, sensação de estranheza, antecipação negativa, desrealização, despersonalização. Sintomas comportamentais, gente. Tem a fuga, esquiva fóbica, hipervigilância, sobressalto, congelamento, insônia, inquietação e síncope. Então, tudo isso, gente, são sintomas comportamentais que o transtorno da ansiedade vai apresentar para vocês. Manifestação da ansiedade aguda em picos de ataque de pânico. Então, ali ela pode passar por aquele momento, certo? Isso, gente, pode acontecer até antecipadamente de uma prova. Ali ela pode se sentir altamente incapaz de realizar essa prova. Ou isso pode acontecer depois da prova, ela achar que não foi como ela esperava que fosse. Então, ali ela tem esses ataques, certo, de pânico. Muitas das vezes, esse ataque de pânico, gente, quando relacionado a esse tipo, ele vem através do choro. Ele vem através do ânimo, certo? Fica muito baixo. Tônica constante, ansiedade generalizada. Então, é uma pessoa generalizada que vai mexer com muitos sintomas pelo seu corpo relacionado físico. Situacional específica. Situacional específica, gente, as fobias. Então, fica relacionado a um tipo de coisa só. Como a gente tocou na parte do elevador, relacionado a algum animal, relacionado a algum departamento. Então, tudo isso é fobias. E mistas é quando ele agrega dois. Então, aí o negócio se tornou misto. Aqui nós temos o transtorno de ansiedade do DSM-5. Esse transtorno de ansiedade, gente, ele vem relacionado ao quê? Ao transtorno de ansiedade de separação. Então, tem essa ansiedade relacionada à separação, certo? Isso, gente, é do conjunto, certo? Mutismo seletivo, transtorno de pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade social, fobia específica,
transtorno de ansiedade generalizada. Então, tudo isso fica no transtorno da ansiedade. E a gente vai falar um pouco do transtorno de pânico. Então, o transtorno de pânico, gente, no quadro clínico do DSM-5, é um ataque de pânico recorrente e inesperados. Então, gente, o ataque de pânico dela pode ser recorrente, pode vir várias vezes. Ou de uma hora para outra fica inesperado. De uma hora para outra ela entra em crise, que não era uma coisa esperada. Seguida por um mês, com preocupações persistentes, alteração comportamental significativa. Os ataques não se devem aos efeitos de uma substância ou condições médicas, não é explicado por outro transtorno. Então, não fica explicado por outro transtorno, e sim, ele se encaixa em um só. Ataque de pânico, gente. Palpitações. Essas palpitações, gente, são no peito, certo? Sudorese, pele em suor. Tremores, vai sentir esses tremores. Falta de ar. Desconforto torácico. Náuseas. Tontura. Calafrios. Desrealização. Despersonalização, medo de perder, parestesia, medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer. Isso são os ataques de pânico que a pessoa apresenta. Modelo cognitivo. Nós temos aqui, gente, interpretações catastróficas. E aí nós apresentamos esse modelo cognitivo de qual forma, gente? Ele, gente, é um enlinhado, tá certo? Aqui. Ele vai passar por vários processos, mas aí a gente tem o quê? Ataque de pânico, interpretação catastróficas e desencadeantes, que é que vai desencadear, tá bom? E a gente apresenta, ó, a gente tem um ataque de pânico, que fica em situação de perigo, e também fica relacionado a interpretações catastróficas. E a interpretação catastrófica, ela se liga ao ataque de pânico. E o espontâneo se liga tanto ao ataque de pânico, como ele se liga à interpretação catastrófica. A vulnerabilidade biológica, ela se liga ao espontâneo. Nós temos os esquemas cognitivos, que se ligam à interpretação catastróficas. Autoestima e autoconfiança se relaciona para o esquema cognitivo. E a história de aprendizado vai significar para o esquema cognitivo. Então, tudo é uma coisa ligada uma com a outra. E primeiro a gente observa qual é o nosso ponto que nós queremos trabalhar, para depois a gente chegar no modelo cognitivo que nós desejamos afetar. Aqui nós temos, gente, o ataque de pânico, certo? Ele fica relacionado ao quê? A hiperventilação. Então, gente, ele vai hiperventilar muito, tá certo? E por ele ventilar muito, ele vai sentir, certo? Como se fosse uma falta de ar. Ele vai ter muito adrenalina. Essa adrenalina, gente, é jogada demais, tá bom? E vai ter os seus sintomas físicos, que fica relacionado ao quê? Interpretação catastrófica, medo do medo. Ataque de pânico, esse paciente ele vai apresentar. Ele tem a sua hipervigilância, então ele tipo tenta se proteger, certo? Demais, por isso que entra na hipervigilância. E ele também vai ter o condicionamento como ambiente físico e cognitivo, que entrou aqui num ataque de pânico desse paciente. Aqui, gente, nós temos também aqui relacionado ao ataque de pânico, relacionado à esquizofóbica, interpretação catastróficas e marco do desenvolvimento. Então, vai para o marco do desenvolvimento, que foi que desenvolveu, vai chegar na interpretação catastrófica, vai chegar no pânico e pode vir para a esquiva fóbica.
Então, interpretação catastrófica pode vir uma armadilha, certo? Relacionada aos seus pensamentos. Abuso de substância, ataque de pânico, e não discriminar sensações corporais, interpretação catastróficas, que relaciona a ansiedade antecipatória, e a ansiedade antecipatória, gente, vai chegar no ataque de pânico e depois entra na depressão. Então, é uma coisa coligada com a outra. Agora nós falamos um pouco, gente, sobre transtorno de ansiedade generalizada. Qual é o conceito desse transtorno, gente, generalizado? É um transtorno crônico de ansiedade caracterizado por preocupações irreais, excessivas e incontroláveis. São pessoas, gente, que também nós damos nome aqui de alucinações. São pessoas que têm várias características irreais, coisas que não estão acontecendo, e ela chega a se preocupar. Então, esse é um transtorno generalizado, que a pessoa, gente, ela não consegue controlar esses pensamentos dela. É ansiedade generalizada no DSM-5. Ansiedade e preocupação excessiva, difusa e incontrolável na maioria dos dias por mais de 6 meses. Então, é o tempo que essa pessoa tem esse pensamento, gente, em reais, e com um processamento muito rápido, com muitas ideações, que é relacionado a alucinações. Acompanhado de inquietação, então vem o acompanhamento da parte da inquietação, nervos à flor da pele, irritabilidade, tensão muscular, fadiga, distúrbios do sono e dificuldades de concentração. Então, essa pessoa ela tem todo esse processo, certo? E tem que ser acompanhado ao realizar toda essa análise se a pessoa está ou não desenvolvendo esse transtorno. Preocupações, gente. Número maior de preocupações, mas as mesmas que os controles. Então, ela tem vários pensamentos, mas ela não controla nenhum. Saúde, peso, família, relações interpessoais, trabalho, finanças. Então, todo esse quadro, gente, chega o quê? Simplesmente ele chega a afetar, levando para o negativo e descontrolando todo esse processo. Pulsos. Ele se torna crônico, então se torna crônico esse processo de transtorno generalizado. 60% melhora ao longo de 12 anos. Metade recai, certo? Metade vai recair novamente, vai retroceder. O início, ele tem início, será um processo gradual, vai chegando pouco a pouco. Se torna complexo mais tarde. Vai ter complexidade mais tarde. E dentro disso, nós temos o gênero feminino, pobreza. O gênero feminino, gente, é porque relacionado a muitas atividades que são executadas por elas, e elas não conseguem controlar toda essa bagagem. Pobreza pelas condições financeiras de custear, certo? O seu dia a dia, eventos vitais recentes, outros transtornos mentais crônicos, a pessoa possa apresentar, morte ou separação dos pais, pouco apoio afetivo na infância, então são crianças que não têm muito apoio familiar, e os pais com transtornos mentais. Então, os pais eles já apresentam esse transtorno. E aí nós entramos agora nas fobias. Fobia, gente. Medo irracional. Então, ele tem um medo do elevador, mas ele morrer sufocado, ou o elevador despencar para baixo. É um medo irracional, certo? Algo que ele acha que isso pode acontecer, mas isso não vai acontecer. Esquiva, certo? Ele tem essa esquivação, ele se coloca para trás porque ele não quer enfrentar. Ansiedade com manifestações autônicas nas
situações críticas em relação a prejuízos. Isso, gente, é as fobias. Agorafobia, gente. Agorafobia é no momento. Automaticamente, quando ele se depara com aquela situação, ele entra no agorafobia. Então, ele encontrou e ele não quer enfrentar. Fotofobia, gente, são simples e generalizada. Fotofobia é relacionado, ele não se sente bem ali, uma coisa simples, quando ele está ali num grupo de muitas pessoas. Então, é uma fotofobia social. Fobias específicas, são coisas mais específicas, são relacionadas, vamos dizer, mais específico de um lado, a um animal X, certo? A um sapo, que a gente tem muito. Então, são fobias específicas. Fobia social, a gente fala um pouco sobre elas e como são os critérios de diagnóstico delas em si. Medo intenso e persistente de ser avaliado em uma ou mais situações sociais de desempenho. Então, ela tem aqui um receio, tá certo? Relacionado à fobia social. A exposição às situações temidas provocada ansiedade, que pode manifestar-se sobre a forma de ataque de pânico. Então, pode vir, certo? Como uma forma de ataque de pânico. Reconhecimento do exagero ou irracionalidade do medo. Então, ela tem esse exagero e ela tem essa irracionalidade. Então, é uma coisa irreal. Características clínicas, nós temos características essenciais, medo do constrangimento ou avaliação negativa pelas outras pessoas em diversas situações. Falar em público e cantar, então, é uma característica clínica, certo, da fobia social. Comer, beber, escrever, tocar um instrumento, usar banheiros públicos, conversar, festas, reuniões, contato com estranho, ser apresentado a alguém, falar ao telefone. Tudo isso é fobia, certo? Social, com características clínicas. Fobia social, a gente também se diz, situações de reflete ou ansiedade de encontro, pessoas em situação de autoridade, outros medos de características. Parece bobo ou ridículo, ser o centro da atenção, comete erros, não sabe o que se espera dele. Autorreferência: 75% dos pacientes de uma amostra de 25 fóbicos sociais apresentaram ideia de referência não delirante no PSE, que foi um estudo feito. Sintoma somático mais comum, que vai somar, gente, taquicardias e palpitações, sudorese, tremores, rubor, que é a cor avermelhada, sintoma gastrointestinal. Então, ali, gente, no sintoma gastrointestinal, o paciente ou ele pode ter uma contração, certo? Ou ele pode fazer a rapidez do processo peristáltico ocorrendo para simplesmente um processo diarreico naquele momento. Nós temos a dispneia, nós temos o abalos, contrações musculares, nós temos tontura, sensação de desmaio e dor de cabeça. As fobias específicas, nós temos animal, como a gente mesmo já falou, aranha, insetos, cães, aves. Ambiente natural, nós temos relacionado à altura, tempestade, água, sangue, injeção e ferimentos.
Nós temos agulhas, procedimentos médicos e exames, que é o que a gente encontra muito, certo? Referente à nossa profissão, que a gente tem muito paciente relacionado a isso. Nós temos aqui situacional, gente, avião, elevador, lugar fechado. Outro, gente, situações que podem levar outras situações que podem levar à asfixia ou vômitos, sons altos, pensamentos fantasiados. Aqui, gente, esse relacionado a essa outras situações, vem relacionado a todo esse processo aqui que o paciente ele vai desenvolver como sinal. Os sinais são através de aparência física e os sintomas são realmente o que ele vai apresentar para a gente. Nós temos fatores genéticos e neurobiológicos, certo? A gente tem esse lado. Traumática, ser referenciado a isso. Vicariante, condicionamento, ataque de pânico, ansiedade antecipatória e contexto, certo? Ela pode vir contextualizada. E o tratamento que nós fazemos com esse transtorno generalizado. Nós temos a farmacoterapia, tá certo? Que é tratamento com medicamentos, na fase da ansiedade aguda e na fase que nós tratamos, não há história de transtorno de ansiedade, a gente só trata com benzodiazepínico. Nós temos ansiedade crônica ou transtorno misto, ansioso, depressivo. A gente vai tratar com benzodiazepínico, inibidor seletivo da recaptura de serotonina, também que é outro medicamento que vamos utilizar. Nós temos o psicoterapia, são sintomas, relaxamento, exposição, respiração diafragmática. Nós temos relacionado com texto, educação, terapia comportamental cognitiva, solução de problemas, terapia casual e família, habilidades sociais e terapia interpessoais. Como nós tratamos essa terapia agora de personalidade, é uma terapia cognitiva dos esquemas, terapia processual, terapia analítica funcional e terapia psicodinâmicas breves. Então, fármaco e terapia são alinhadas, gente, uma com a outra. Então, essas, gente, são as referências, tá certo? Que a gente trabalhou nessa aula aqui, bom? E a gente referencia isso, certo? Tudo isso, gente, são leituras que a gente pode estar se aprofundando, certo? Para entrar na temática, que não é uma temática muito fácil, tá bom? Relacionada à saúde mental, para a gente entender todos esses transtornos, porque muitos dos sinais e sintomas, gente, eles chegam muito a ser parecidos um com outros, e por isso que a gente já falou anteriormente que são diagnósticos altamente difíceis para ser dado para o paciente. Por isso que a gente depende muito da leitura, depende muito do raciocínio clínico daquele momento, certo? Que o paciente ele possa estar passando frente a todos esses transtornos que estão ocorrendo na sua vida. E a gente tem essas referências bibliográficas também, certo? E a gente finaliza a nossa temática aqui, certo? E depois retornaremos com outro tema, certo? Sobre saúde mental.